Olá, meus trabalhadorzinhos surtados mais lindos do mundo. Como que você tá com o seu trabalho aí? Você tá tranquilo? Tá ansioso? Tá cansado? Tá desanimado, capengue, xoxo? Como que você tá, Flávia, com o seu trabalho? Tá tranquilo? Não, eu tô tranquilo, mas eu percebo que os meus pacientes estão se queixando bastante aí de estar bem estressadinho e cansado no trabalho. Burnout, então? Burnout, bastante. Tá muito, né? Uhum. E é por isso que hoje a gente tá com esse tema incrível, Flávia. Saúde mental na empresa. Nas empresas. Tem tudo a ver, né, com o que a gente tá vivendo aí. Mas, Flávia, eu vou te amostrar hoje pro mundo, assim, mais simples, tá? Tudo bem? Tudo bem. Que eu tô guardando elogio aqui Para outra pessoa. pra outra pessoa. Essa aqui é a psiquiatra, que vocês já conhecem, doutora Flávia Sano. Esse aqui é o psicólogo Paulo Siqueira. E junto com a gente hoje, uma outra surtadinha incrível, maravilhosa. Ela é a nossa diretora, ela sempre tá aqui por trás e resolvendo todas as coisas, tentando deixar 2 TDAHs aqui o mais centrados possíveis, né, Flávia? Pois é, ela fica chamando a gente de quinta série. Eu não gosto disso. Eu Paulo. também não, eu tô muito chateado e eu gostaria de deixar em público, né, público aqui essa minha reclamação com a Flávia, não, com a Karen. Sim, sim. Que é ela que eu acabei de apresentar. Seja bem-vinda, Karen! Muito obrigada, pessoal. Onde você agora sempre na está? frente. Eu sempre estou aqui. A gente está em casa hoje, recebendo um visitante, um convidado muito querido, porque ele vai trazer hoje, dividir um pouquinho da sabedoria dele, compartilhar a experiência que ele tem em grandes corporações como Kodak, Votorantim, Alstom e por aí vai. Empresas gigantes. Laércio Pereira. Olá. Muito prazer, Obrigado, seja seja bem-vindo. bem-vindo. O Já tô- Laércio já Pois não. tá? Já tô mais ou menos em casa, porque eu descobri Já. que tem 2 TDAH. Sim. Você tem TDAH também? É o terceiro? Com direito à filha. Pronto! Pronto. Sim, Eu com direito a filho também. Aí, E tá eu- vendo? Tem uma Ainda gata. não. Uma gata que é TDAH, né? Não, acho que ela não, ela é bem centrada. Ela é Mas minha centrada. Em cachorra casa, é. o único TDAH sou eu. Mas a minha Cici é. Ah, não, ela com certeza. Ela com certeza é. Ela com certeza gente. é. Eu tô excluída, então, É isso nessa que eu ia mesa. falar. Eu vou ter 3 pessoas, então, pra tentar, né, direcionar. Não é mesmo? Você faz a mediação. Eu faço a mediação Laércio, não mas TDAH. assim, você não aparenta TDAH Eu ouço aqui. isso, Você né? viu que nós dois aqui a gente aparenta. Por isso que eu trouxe uma prova comigo, porque ela, a melhor pessoa que pode dizer a meu respeito, todo mundo me conhece, pô, mas você é um cara de recursos humanos, você é tranquilo, calmo. A gente desenvolve papéis na sociedade e nada melhor que ser humano para entender como se adequar diante do meio. Exato, sim, porque sim. senão a gente não vai ter saúde mental. Exatamente. Pra na empresa. Exatamente. Agora, o legal é que tudo é possível. Você consegue fazer um balanceamento, desenvolver os papéis, seja aqui, com um amigo, no trabalho, em todo meio. É legal fazer isso de maneira saudável. Exato. Sem Saudável. surtar. Sem Sem surtar. surtar. Mas nas amizades, tanto no trabalho, imagina, né? Passar por horas dentro de uma grande corporação e ainda ter o TDAH e como é que é, né? Então, isso daí é... Hoje em dia eu vejo e convivo com os meus amigos TDAH, Não tô né? entendendo. Não tô entendendo essa Tá tudo crítica. bem, Você tá isso não é entendendo uma essa crítica crítica, dela? não é. Também Gente, não. mas é por isso, é porque quem não Ah. é, fica olhando as pessoas assim, ele fugiu do assunto, mas tá tudo bem, vamos esperar até o final do assunto. O segredo do sucesso dele é o TDAH. Você não Exato. tá Olha só entendendo. que Porque legal. Eu convivo, no caso da Thaisa. A Thaisa, a gente trabalha junto há 7 anos e tem uma diferença absurda de idade, porque ela é exatamente de uma geração que está começando no mercado e ela costuma dizer que eu sou ansioso. Eu falo, Thaisa, não é isso. Eu sou uma pessoa que tem alto senso de urgência. É muito diferente de ser ansioso. Faz sentido. É isso, verdade. Thaisa. É isso mesmo. É isso mesmo, ela tá concordando, hein? E ele é muito isso TDAH mesmo. mesmo, Thaís? É. É. Olha só, Então tá, isso é então tem a prova, Você interessantíssimo. engana bem, quem não conhece, mas no dia a dia ele... Dá pra é, enganar. Eu né? sou exigente, eu sou de resultado exigente. Ela sabe, não interessa dizer como você está fazendo alguma coisa para mim. Entrega e não é a qualquer preço. Tem os valores, não é de qualquer maneira que você pode fazer a coisa. E é só isso. E eu sou de delegar e acreditar. Eu acredito nunca eu vou na direção contrária disso. Isso é muito bom. A gente trabalha, atualmente a gente trabalha numa empresa que a gente tem uma pesquisa, não sei o quanto é comum para vocês, de NPS, que a gente mede engajamento das pessoas, que fala de tudo, né? E a gente faz acompanhamento mensal, inclusive é possível você fazer comentários, entender, que é justamente se adequar no meio. Né? Ambiente de trabalho que pode trazer doença ou não, ele é muito além de um brand da organização. Sim. Né? Se a gente aqui trabalha junto, quem que vai fazer desse meio ser bom ou ruim? Nós que estamos no meio.
É isso. Com a Karen aqui no nosso Exatamente, caso. exatamente. A gente sempre tenta deixar o ambiente mais tranquilo, mais alegre, Exatamente, né? exatamente. Mas o Laércio hoje ele é diretor de uma grande empresa que é a Saab do Brasil, né? Uma empresa que já é muito reconhecida sobre, né, nos mercados de saúde, de segurança, Segurança né? e defesa da E sociedade. defesa. Segurança das pessoas e defesa da E sociedade. defesa da sociedade. Demais. Com muito Então, orgulho. assim, exatamente. Então, é muito bacana tê-lo aqui para compartilhar o conhecimento e como está esse mercado, né? Como estão esses CLTistas queridos do Brasil. São que quantos por cento mesmo? são mais de 37,7% do nosso país está hoje no mercado de trabalho, CLT, dentro de grandes empresas, grandes indústrias. E aí, a gente fala assim, como é que está a saúde mental de toda essa população trabalhadora do nosso país, dentro de uma grande corporação, e como a corporação pode ser uma responsável pelo apoio ou não da saúde mental de cada um desses colaboradores. Então, hoje a gente vai querer, assim, sugar do Laércio esse conhecimento, porque está lá dentro da corporação, só ele pode saber o que ele enfrenta, né? E o que os colegas ali, né? Que são todos colaboradores. Sim. Com relação à saúde mental. Exatamente. Tem mais afastamento eu já começo com a minha curiosidade. Tem mais afastamento em relação a doenças relacionadas à saúde mental ou a doenças físicas? Olha, eu diria que hoje a gente não tem afastamento propriamente dito, mas a gente tem casos de uma pessoa que se adoece por uma coisa ou outra. Eu diria que o mental hoje ele é muito forte nas organizações, seja por N tipos de sentimentos, né? Por sorte, eu trabalho numa organização que se preocupa muito com as pessoas, né? Eu estou dizendo que o nosso negócio é cuidar das pessoas e da sociedade, e é de fato. Trabalho numa empresa de altíssima tecnologia, que a gente faz desde um avião de caça até um submarino. Uau! E, embora seja uma empresa de altíssima tecnologia, se a gente pegar um profissional de tecnologia, o longo prazo dele talvez seja 2 anos, a gente não pode trabalhar com essa população, porque a gente precisa reter pessoas. E como é que você faz para reter pessoas engajada e com o propósito de fazer acontecer a nossa missão? Então, você tem que criar um ambiente adequado e que faça com que as pessoas se sintam bem, né? De qualquer maneira, a gente não tem históricos de afastamentos por questão física, de machucar, esse tipo de coisa. E a questão psicológica, ela aparece eventualmente. O grande segredo é que apareceu, você tem que fazer alguma coisa. Não deixa acumular que vira uma bola de neve. Né? Mas, indiscutivelmente, o meio, ele causa muito essa questão de sofrimento. Então, se eu costumo conversar, por exemplo, com as pessoas da empresa, e eu ouço reclamações, até na nossa pesquisa parece que a gente tem, olha, o nosso ambiente é de muita pressão, a gente tem que fazer isso tudo muito corrido, tal. Você não pode ignorar esse tipo de coisa, né? Eu não estou concordando que seja de pressão, mas vamos ver se de fato faz sentido. Sim. Via de regra, se eu pegar a minha forma de ver, talvez não faça sentido nenhum, e pode ser que a dor do outro seja de fato uma dor. Então a gente tem que decodificar isso e encontrar a melhor forma de tratar. E mais importante, fazer o outro entender isso. Eu estou dizendo isso porque a gente trabalha com diferentes gerações. Se eu estou dizendo que é uma empresa que tem que reter pessoas, a gente tem que dar valor para uma pessoa de 70, como dá valor para um de 20. Que deve ter uma discrepância de diferenças absurda, né? Absurda, né? Quando a gente fala muito de geração Z, Y, X, essa coisa é fácil você pontuar. Só que essa coisa é matemática. O ser humano ele não é matemático. A gente tem que pensar em geração fisiológica, não cronológica. Porque o mais importante é onde está a sua cabeça no tempo. Né? E essa é a dificuldade que a gente encontra no meio de entender. Recentemente a gente trouxe uma estagiária na área de marketing e vendas, e eu aproveito para explorar, né? E eu perguntei para ela, me diz uma coisa, você é o Z puro. É o Z puro. O Z puro ele é muito virtual. Ele é muito virtual. Telefone para ele é só smartphone, ele nunca viu outra coisa. Ele nunca viu um mundo diferente de internet. O que você acha da geração Z? Me traduz. Ela falou, olha, geração Z, que é o caso dela, puro, é muito chato, né? Eu falei, mas é chato por quê? Como assim é chato? É uma geração que se você cobrar, a gente fica com raiva de você, emburrado com raiva, e se não cobrar, a gente não faz nada. Uau, que sincera, né? É tão bom você encontrar um funcionário Ela trouxe assim. essa informação, né? Eu não posso generalizar, tal. Ela nem me parece que seja dessa forma, né?
Se E tem vamos ver. consciência, provavelmente deve ser diferente, né? Deve fazer uma leitura, né? Deve fazer uma leitura. Se eu conversar com um professor de universidade, talvez ele traga isso, mais ou menos parecido, né? No entanto, se eu tiver o cuidado de pensar que essa geração, ou alguém, do ponto de vista, inclusive, da saúde mental, né? Ele é resultado de um meio, e se tem alguém menos culpado é a própria geração, né? A gente fez isso. Exato, que eles vieram Exatamente. criados Veio por zerado. uma geração. A culpa é da anterior. geração X, né? Eu não sei se X, mas eles vieram zerados, essa questão. E aí ele traz agora uma carga do mundo, é uma faixa totalmente digital, que só conhece isso. Ele compra digital, ele namora digital, ele faz amigos digital e está isolado. Então ele vai tentar o isolamento, vai cair para isso, né? E ele resolve tudo dessa forma. Aí um dia você traz para o mundo, para trabalhar, vem, esse aqui é o mundo real de trabalho, cara. Como é? Nunca vi isso. É verdade. E olha que choque, né? Que choque mesmo, Que choque, é verdade. que choque. E, Nunca tinha parado para pensar nisso. E choque de geração acontece de 2 irmãos, com diferença de 2, 3 anos. Agora Sim. você imagina você levar para o mundo organizacional alguém que viveu só isso. Só digital. E é interessante Verdade. porque antes, eu não sei, né, parando pra pensar, antes eu ouvia falar da década, a geração dos anos 60, dos anos 80, 90, e agora, assim, é tudo muito aqui, né, tudo muito comprimido, uma geração perto da outra, uma diferença, até porque a gente tá andando com essa mudança, né, da geração anterior que queria, e acho que entra muito em cima dos episódios que a gente recentes, né, do tipo de criação e como isso impacta uma geração que acaba não tendo muitos limites em casa porque os pais foram muito presos, então quer dar mais liberdade para os filhos, aí quando chega no ambiente de Lógico, trabalho, a gente né? não reclama, ela tem muita coisa positiva. Sim, Por exemplo, claro. ela tem uma bandeira inclusiva, se diz progressiva, então ela trabalha numa inclusão social muito forte, Sim. que é legal, né? E, aliás, a internet propicia isso, uma inclusão não digital, mas uma inclusão de pessoas mesmo, de raça, etnia, por fim. Isso é muito importante e bom, né? Mas ela traz também outras coisas que advêm disso. Né? Por exemplo, eu nem sei pontuar, que eu não trabalho efetivamente com isso, mas ela tem uma preocupação constante. Se as anteriores, minha questão é ambiental, essa é clima. Ela tem a bandeira do clima, e clima, e tem quantos movimentos nesse sentido? Né? Ele tem um olhar, né? Eu percebo mesmo, um olhar... o preconceito é quase zero, assim, no sentido para algumas coisas que antes eram tão tabus, né? E hoje eles trazem realmente essa... Porém, é uma geração que a gente estava falando, né, com a Marta, que no episódio anterior a gente falou com a Marta, que é a professora que veio falar sobre excesso de telas, a questão também digital. Porém, também é uma geração que é mais individualista, mais como que eu posso fazer? Que tem menos vínculo de relação entre eles, né? Que é mais competitivo. Então, assim, tem essa questão de inclusão, porém, é contraditório essa questão de na vida em si, de cada um viver de uma forma completamente diferente, né? Exatamente. Ela é uma geração que ela quer dinheiro, né? Isso é claro. Fácil, dinheiro fácil. Naturalmente. E por isso é que quando você pergunta para ele diferenciar o curto, médio e longo prazo, vai vir algumas surpresas aí. Talvez o longo prazo... 5 anos. Olha... Às vezes menos, né? 2 anos. 2 anos, a longo prazo. E você pode ver currículos, né? Isso está acontecendo muito. Os currículos dessa geração, eles são realmente muito curtos. Eles ficam em empresas por muito pouco tempo, né? Dão melhor ali, às vezes, né? Mas já querem mudar, já querem saber o que há de novo no mercado. Exatamente. E aí, isso é fruto do quê? De uma ansiedade. Muita ansiedade. Do mundo digital. O mundo digital, por exemplo... Que acontece muito rápido. O maior sucesso do mundo digital para essa faixa etária é indiscutivelmente TikTok. TikTok, quanto tempo uma pessoa vê um vídeo? 30 segundos. 30 é o longo. Quanto mais curto, mais viral fica. Então, tem que ser assim, né? O rápido absorveu. Então, tudo é nesse sentido. Assim, rápido eu estou absorvendo o quê? Mas é tudo uma camada superficial. Exato. Você tá conhecimentos pegando. superficiais, relacionamentos Aí você superficiais. está indo para algum lugar com essa carga. Né? E totalmente digital. A questão né, a nossa interpretação para o mundo real é que seja a inteligência artificial, né? Eu não sei o quanto ela vai amedrontar e transformar muito mais ainda. Sim. Mas hoje ela é algo para somar, para adicionar e não para substituir. E quando ele vem trazendo esse mundo, ele acha que aquilo é o todo, vai resolver tudo, e não vai.
E daí acho que entra nesse ponto da saúde mental, no sentido de, que eu percebo no consultório. Jovens que têm essa previsão, né, de longo prazo muito curto, que idealizam algo surreal e se frustram cada vez mais porque não chegaram naquela idealização, naquela fantasia que hoje é muito difícil, né? Até porque tem muita dependência dos pais também. Enfim, aí acaba entrando numa realidade que não existe, né? Tem uma ansiedade, dependência dos pais, e se vê diante de algumas circunstâncias no mundo que é totalmente novidade. Covid foi uma novidade totalmente, foi para nós, imagina, para essa geração que sempre teve. Vai ter que lidar com o Covid. Uma crise financeira, vai ter que lidar, isso vai diminuir dinheiro, vai dificultar acesso ao mercado de trabalho, por exemplo. Ela, indiscutivelmente, é a primeira vez que está vendo ou lidando com alguns conflitos globais, de guerras, por exemplo, que reflete no mundo inteiro, não tem como você fugir disso. O mundo está globalizado, pode não estar na questão cultural, mas a questão econômica, por exemplo, ele é global, né? Exato. E aí vai causar sofrimento. Ele vai adoecer e vai trazer o transtorno para alguém. Porque foi uma geração, a minha também, eu peguei, acho que eu era criança, muito criança, que eu não me lembro, né? Da questão da inflação, né? Então é uma geração que não pegou essas dificuldades que os meus pais pegaram, né? Então é uma geração que viveu, pelo menos até então, em fartura, né? Em prosperidade, sem... Só as facilidades. Só as né? facilidades. Não, é né? interessante. Então, É aquilo que o Laércio comentou, né? É uma geração que veio zerada. E ela veio zerada também de experiências. Né? De Ela não tem de vivências. vivências. É ao muito longo da interessante, vida. né? A gente teve os nossos avós ali falando como foi a guerra, né? Meus avós, por exemplo, falavam como estava sendo a guerra, né? Lá no Oriente e tal, e contando o que eles aprenderam a guardar, nunca deixar comida no prato e tudo mais. E isso foi um aprendizado, né? Hoje em dia os pais não têm mais esse tempo, né? Dessa geração não teve esse tempo, tá trabalhando, então não coloca todo esse teor cultural, né? Geracional, histórico. Nem essa carga de sofrimento. A gente E acabou já também tendo não tem uma a vida carga. mais fácil, né? E vai dar um Exatamente. resultado, mas talvez não seja ruim. Hoje é comum num restaurante você ver uma família com uma criança, aí o pai e a mãe, talvez porque trabalha, não sei as razões, talvez não, ela para poder tomar a refeição, liga um celular e põe a criança para ficar brincando. E aí começa o mundo. Aí ficou calmo, viu? Isso vai funcionar por um tempo. Depois você vem para o mundo real, né? Agora me parece que as autoridades têm tido mais atenção no sentido de proibir o uso do celular durante a sala de aula, por exemplo. Sim. Na escola. Mas é assim, né? O mundo ele já tem algo feito aí por 20 anos, que é essa geração aí digital. E sempre os reguladores, aí eu não sei se quem faz lei, enfim, ele vem sempre atrás de um movimento tentando corrigir, né? A gente vai lidar com isso. Uma coisa é certa, a gente tem uma geração que está entrando no mercado de trabalho, ela é assim, cada vez vai aumentar mais, ela vai estar mais digital, com mais uso de inteligência artificial. Nós aqui no Brasil, a gente está muito atrasado, porque a gente tem deficiência de inclusão digital, mas se você pegar, por exemplo, o asiático em média, ele usa 6 dias por hora hoje em dia no smartphone. 6 horas dia. Se você tirar aí, sei lá, 8 dormindo, o que vai sobrar? Né? Aí a gente quer trazer esse povo para trabalhar, né? Aí o nosso trabalho é assim, né? O mundo real funciona assim. A semana tem 7 dias, a gente tira 5 para trabalhar, e dos 5, o horário mais nobre durante o dia você vai trabalhar, vai estar naquele meio. Qual vai ser o resultado disso se você não está preparado com a expectativa diferenciada? Frustrar. E a frustração, né, vai adoecer. E na vida real ali na empresa, vocês têm de fato evitado contratar pessoal da geração Z? E é possível evitar por quanto tempo isso? Isso é uma ótima pergunta, né? E eu digo, se alguém está trabalhando no sentido de evitar contratar essa geração, vai pagar um preço mais alto. Perfeito. Porque você está indo na contramão, né? É um fato, você tem que lidar com ele, e a melhor forma é você trabalhar no sentido da inclusão, né? Quando a gente fala em geração assim, o assado, de novo, né? A questão é cronológica, e a gente precisa trabalhar no fisiológico. Você pode ter um novo incluído para trabalhar com um idoso e tudo funcionar muito bem. Você tem que ter essa atenção, estar aberto e cuidar desta transição, porque num futuro muito breve a gente vai lidar só com essa classe de trabalhadores que serão sempre totalmente digitalizados, digamos assim.
Como estratégia de RH na empresa que eu trabalho, em nível global, uma das estratégias que a gente tem é trabalhar a digitalização. Tá, mas a gente estava conversando aqui antes e você estava comentando, olha, eles que têm que adaptar a empresa, não é a empresa que tem que adaptar a eles. Foi o que eu comentei com ele. Eu usei essa frase. Isso é papo de psicólogo. Não, e é muito... papo papo de de psicólogo. Isso é papo de psicólogo e eu Ó, aprendi isso também, tá. mas eu aprendi a maior verdade. Mas Quando na você está no verdade- meio, se adapta ao meio, porque o meio não vai se adaptar a Exato, você. exato. Boa. É que eles vêm com essa, não é que eles têm Boa. essa fala, né? É essa cultura da questão de não se frustrar, de tudo posso, tudo é permitido. Aí quando chega numa empresa que tem as regras, até se adaptar é uma dificuldade, né? A nova geração vai ser de sucesso aquele que não precisa ser o mais poderoso, mais forte, não precisa ser o mais esperto, mais inteligente. Vai ser o que melhor se adaptar ao meio que ele está inserido. Perfeito. Esse vai ser a Sensacional, pessoa sensacional, que vai porque fazer Mas- longevidade. Mas eu acho que já é assim, não é? Ou sempre foi assim? Porque assim, a gente teve sempre uma ideia de que as pessoas, pelo menos na minha época, a pessoa que a gente mais admirava e achava que ia fazer um sucesso na vida, que ia ser fodástico, era aqueles da nota A. Porque nosso não era 10, era nota A, B, nota C, A, nota nota A. aquele não que peguei senta essa na época. frente. Pode ser. Não deixei, Pode peguei ser. essa época. Que era Mas nota em outro mas segmento. Hoje a gente percebe que não foram bem assim, não eram as pessoas de nota A, mas Exato. aquela nota B e C, mas que tinha uma boa adaptação, que se comunicava bem, socializava bem, que era o que tinha uma integração É o meio. melhor com tudo. Era ele que já se... A equação hoje humana, é resultado, né? a equação humana é simples, ela é diferente da área da engenharia, de uma forma objetiva, em que 1 mais 1 vai ser sempre 2. No humano, 1 mais 1 pode ser 2, claro, pode ser 1. A gente tem que lutar para que não seja 1. E ele também pode ser 3. Esse é o nosso propósito, fazer com que duas pessoas juntas consigam somar as suas competências, as suas habilidades, no sentido de ter um resultado muito melhor. Isso é coletivo, o ser humano é coletivo, ele não é individual, né? E fazer alguma coisa que seja bom para todos. Só não acho, eu não Hoje- faço muito hoje é esse ponto de tendência. gerações, porque eu penso como você. Aham. Eu acho que sempre foi assim. Agora é mais evidente, talvez, a transição. Se a gente fizer uma análise da história humana, a gente passou por grandes revoluções, né? Como a revolução do fogo, da energia animal para roda, alguma coisa assim. E a última talvez tenha sido a revolução industrial. Indiscutivelmente, a gente está vivenciando agora uma revolução muito forte que vai impactar, que é digital. Que é digital. Então, isso é uma coisa histórica de alto impacto, que é diferente das outras que a gente teve, que é uma transação que, ok, você vai se adaptando. Agora é de alto impacto. É E porque até- foi um e essa processo ge- a maioria das né? Eu até acho que hoje não deixa de ser um processo, aqui tá tudo muito rápido. É que o processo ele é mais curto, né? É um processo mais... A É com uma tecnologia- velocidade muito mais avançada, né, amor? Quando a gente fala em história humana, talvez essa questão de internet, por exemplo, ela tenha, sei lá, 60, 80 anos. Você fala, pô, isso é muito. Não é muito. Você pega a referência humana, não é muito. Cada revolução acontece em Eu falo- 800 anos. hoje eu trabalho muito com líderes, né, e pessoas que fazem gestão de pessoas dentro do consultório. E eu sempre comento com eles, né, o segredo do sucesso para quem está nessa área, principalmente liderando outras pessoas, é a própria pessoa que lidera cuidar de si, se entender, se conhecer e ter... Eu falo que nem é uma inteligência emocional, mas uma agilidade emocional, que vai além de conhecer as suas próprias emoções. É você entender aonde colocar as suas emoções, como trabalhar as suas emoções com o outro, porque eu falo que hoje em dia acho que o segredo é esse, não só para quem é líder, mas também para quem, Bingo. Mas pra você quem acha trabalha. que essa era digital, ela vai engessar mais as pessoas na sua capacidade de adaptabilidade? Ou vocês acham que a era digital, pelo contrário, vai tornar essas pessoas cada vez mais adaptáveis? Essa é uma outra grande A Marta, pergunta. a Marta que esteve aqui com a gente, ela falou que ela usou um termo, não sei o que lá, cerebral. sim, eu não Um lembro. termo, Uhum. que ela estava falando que o que se constatou é que as pessoas têm ficado menos criativas. Claro. Entendeu? Então, assim, já está perdendo algumas funções cerebrais de adaptação. A razão pela importante, qual se proibiu o celular durante a aula é exatamente essa. Porque qualquer tecnologia, ela tem a capacidade de repetir. Qualquer inteligência artificial, ela vai repetir, ela não vai criar o ser humano. Então, se você está tendo uma aula convencional, porque você não vai na escola para estudar você tem que estudar num outro horário em casa, você vai lá para absorver alguma coisa, né? E depois você vai estudar com base naquilo.
Se você misturar isso com alguma coisa repetitiva, ele vai te inibir, por exemplo, da criatividade, né? A gente já não desperta tanto isso em filhos, esse tipo de coisa. E aí está o erro. Indiscutivelmente, a gente vai bloqueando coisas, né? Eu acredito muito no ser humano. Eu acho que ele sempre vai buscar vertentes no sentido de compensar coisas. Exato. Não acho que o ser humano vai perder a criatividade, porque é inerente dele. O ser humano voa hoje numa aeronave porque ele é curioso. Que ele é criativo. Que ele é Exatamente. criativo, Ele é exatamente. criativo. Não sei se o celular vai fazer com que perca isso. Ele vai impactar grandemente. E a sociedade vive de ondas também, né? A gente tem que acordar para algumas coisas e ajustar e oferecer um meio para que isso aconteça. Agora, do ponto de vista de adaptação na modalidade de trabalho, de resistência ou não, é uma pergunta interessante, porque existe uma pressão grande, por exemplo, para que as empresas ofereçam modalidade de home office, por exemplo. Não existe legislação que entenda disso. A legislação vai cobrar do empregador o seguinte: olha, a empresa é responsável pela pessoa no ambiente de trabalho dela. Se ela desenvolver uma doença, seja mental ou ergonômica, você paga a conta, você é o responsável. Mas a pessoa está na casa dela, não sei se ela está com o laptop no colo, trabalhando. Isso é interessantíssimo. Como que você pode organizar isso e ser o responsável, na realidade, Nossa, enquanto... eu nunca parei pra pensar nessa Isso, nessa e a gente questão. tem que pensar... A empresa sempre é a responsável. E quando a gente pensa, não é olhando o lado da empresa, é olhando o lado da pessoa. Porque a coisa mais fácil é alguém me dizer assim: não, eu tenho estrutura, eu trabalho de casa, tranquilo, eu assino qualquer documento, mas e se está com o laptop numa mesa de alimentação, comendo, fazendo alguma coisa que possa trazer um transtorno mais tarde à saúde, inclusive mental, né? E quem que paga essa conta? Como é que lida com isso? Então, são transições. Por outro lado, existe um movimento, indiscutivelmente, o home office, ele oferece mais possibilidades de você trabalhar, de você se dedicar, focar. Eu consigo trabalhar muito bem de casa, foco e cometo alguns erros, por exemplo, de esquecer até de parar para tomar um café, que é um absurdo. A gente tem que fazer uns breaks aí para respirar, né? E eu acho que a gente está num movimento de transição para identificar caminhos adequados, entendendo as diferenças do meio de atuação de uma empresa. E talvez a adequação individual. Porque assim, eu como psiquiatra que recebo, né, as queixas dos pacientes, durante a pandemia também, quando foi obrigado todo mundo a só ficar recluso, muitas pessoas adoeceram, né, por ficar muito sozinha. E o contrário também, muitas pessoas adoraram e começaram a sofrer, entrar numa crise de ansiedade pela possibilidade de ter que voltar no presencial. Então, também tem essa questão da individualidade, né? Isso mexeu muito com as pessoas, né? Porque mudou... Cada um se adequar de uma forma, né? E até hoje isso é muito discutível, né? Eu vi recentemente que a Dell decidiu soltar um comunicado global que ela vai retornar grande empresa de tecnologia, Google, Dell. Eu não sei se é a direção certa ou não. É claro que cada organização vai ter o seu modelo que funcione bem. Eu acho que tudo é possível. A gente tem que ter alguma norma que regularize, né? Para que a gente possa atuar de maneira adequada. Uma coisa é certa, né? O ambiente de trabalho, seja em casa ou numa empresa, se não for bem cuidado, ele vai trazer doenças. Né? Eu, assim, também como parte de recursos humanos, a gente oferece seguro-saúde. O nome está dizendo é seguro, não é diferente de carro ou de casa, é um seguro. O que você tem que fazer? O acompanhamento do seu uso, da sinistralidade, né? E o que está impactando mais? É mental? É físico? O que está trazendo? A gente tem que fazer esses acompanhamentos, não para identificar o quem, o como, né? Mas para tentar contribuir com a sociedade para que... Eu fiquei curiosa, e o que está impactando mais? A saúde? Olha, a saúde, do ponto de vista financeiro, sempre o maior custo é relacionado à internação. Uma cirurgia de grande porte, ele impacta. Cirurgia de grande porte não é vontade de ninguém. Inclusive é um médico que vai determinar isso, então é das pessoas. Mas uma coisa que está crescendo, a gente está falando em mental, nós temos casos, por exemplo, de uma prescrição médica de uma criança que tem TDAH, em que o pai estava forçando a barra para que a criança tivesse atendimento diário de 8 horas dia de profissional. Isso é sério. Uau. TDAH ou autismo? TDAH. TDAH. E de autismo, a curva não é diferente, ela é muito crescente. Eu não sei se no tempo que eu era criança não era identificado, se tinha. Tinha hoje esse é absurdo. diagnóstico, né? Não tinha. Talvez né? não tivesse. Porque hoje é uma coisa o autismo, o TEA, eles têm, dependendo do suporte, né? Mas esse varia, né? O tipo de suporte. Da incapacidade da ou intensidade. da inabilidade que aquele paciente tem, ele vai precisar de X, ou fono, TO, psicólogo,
mas tem uns que não tem um problema na fala e vai precisar de outros, então depende muito. O autismo, em alguns casos, ele é facilmente percebido, em alguns casos não é percebido. Mas é interessantíssimo. Então, um funcionário vem com essa solicitação para que a empresa acione, então, o seguro, saúde, e a empresa, então, seja responsável por via de regra, ele procura o próprio profissional, né? E não tem segredo, é uma questão de pagar a conta, né? Alguém tem que pagar a conta. E tem coisa que não é nem contratual. Hoje, a secretaria ela já determina, no caso do autismo, por exemplo, você tem que dar o atendimento, né? Ou o suporte necessário, no caso de dependentes, né? Em geral, a corporação fica com uma responsabilidade muito maior, pesado, né? E está chegando aí uma nova lei, um novo pacote de regras, né? No nosso país, aí em âmbito realmente federal, né? Para que as empresas observem mais e tomem conta da saúde mental dos seus funcionários. Ou seja, a carga de responsabilidade das grandes corporações, né? Das limitadas e empresas vai aumentar. Eu diria que mais do que observar, monitorar. Hoje as empresas elas já têm que monitorar. Todo trabalhador que está numa atividade especial, seja para trabalhar em área insalubre, autora, tal, felizmente a gente não tem nenhum, mas ele já tem que prestar conta no sentido de um acompanhamento de como é que chama, Thaís? Como é que chama o exame? Psicossocial. Né? E a partir de maio, por determinação legal, a gente tem que fazer isso com todos. Que é bom, vamos ver no lado positivo. Isso é saudável, se surgir qualquer desvio, vamos trabalhar no sentido de correção. Mas, de fato, existe uma coisa por trás. Como o que a gente está falando, está crescendo muito os casos de doença mental. Sim. E alguém tem que pagar essa conta. Hoje, quem paga a conta é o governo. E o governo fala, opa, essa despesa está absurdamente, crescendo assim, absurdo. Então, vamos entender. Porque se eles tiver querem meio... que vocês previnam, então. Eu acredito, de uma forma preventiva. Eu acredito que o governo imagina o seguinte: se tiver um local de trabalho que adoeça pessoas, você paga a conta disso. O governo não está entrando no mérito. Se alguém tiver uma de causa, você identificou alguém que está com um problema, né? E se for possível continuar no ambiente de trabalho, ok, você trabalha na recuperação. Mas se for uma curva que vai adoecendo a pessoa, o governo fala, pô, você está adoecendo a pessoa. Se uma vez caracterizado, que isso é decorrente da atividade laboral, exatamente. Que é outra coisa muito difícil. Muito Como difícil. Você separa a vida, e principalmente, uma doença mental, entre o que acontece na casa, nos amigos, no meio e com o trabalho. É a mesma pessoa, né? É a mesma pessoa, ela já vem. Tem uma série, tem uma série que tá dando uma, assim, que eu amei a série, se não me engano, é Ruptura. Que tá na Apple TV. E que fala disso, né? Eles fazem uma ruptura no cérebro. É como se criasse a pessoa que é a pessoa mesmo, né? Ela vive a vida dela aqui, pessoal dela aqui. Familiar. E quando ela entra no escritório, que ainda, né? Que ainda é uma incógnita ali, é um spoiler bem rasinho, não vou atrapalhar a série. É como se fosse uma outra persona. Quem está aqui fora, a pessoa que está aqui fora, ela não sabe o que acontece ali. E a pessoa que está aqui dentro do escritório, ela não faz a mínima ideia de quem ela é. Olha, então que interessante, é uma série muito interessante que como teve a segunda temporada agora, não assisti, mas eu acredito que ela tá vindo aí com uma crítica social, uma crítica... legal. A gente uma série educados de uma geração que dizia, olha, problema pessoal você deixa do portão para fora, né? Exato, não fecha. A corporação, é até o sonho, eu acho, de todo funcionário, é isso realmente acontecer dentro da nossa cabeça, da nossa vida, né? Passou o crachá naquele pip, você é um profissional dali do portão para dentro, você está focado nos seus assuntos profissionais. Eu tenho 25 anos dessa experiência de tentar me organizar, né? Passou o crachá, é uma outra vida, passou para fora, também esquece dos problemas do trabalho. Mas, gente, vou te contar. Nós continuamos o mesmo CPF, né? Quando a gente entra na empresa, a gente tem aquele problema. Se você perder um ente querido, você vai se distanciar completamente daquele problema. Mas é algo que a gente tem que tentar mesmo, porque é uma base do tratamento do burnout, por exemplo. Como é que você conseguir, né? Igual vocês falaram assim, pensando do lado da empresa. Quando você entrou aqui, você esquece do seu lado pessoal. Aí esquece que tem filho doente em casa.
Mas assim, nós profissionais de saúde, a gente fala o contrário. Eu digo o contrário também. Essa equação não é assim. A hora que você sair do trabalho, você esquece do trabalho, finge que ele não existe. Você vai viver sua vida pessoal e vai tentar só estar presente na sua vida pessoal. Que é das bases para conseguir trazer... Fugir do burnout. Exatamente. Fugir do burnout. Exatamente. Ou até tratar o burnout. E o burnout ele não é decorrente disso. Pode ser que alguma atividade laboral contribua para isso. Essa equação não é assim. Não. Ela é um todo. Né? E a gente sempre fala com as pessoas que o nosso propósito é oferecer um ambiente de trabalho em que isso vale para mim, vale para a Thaisa, para qualquer um. Primeiro que você tenha vontade de ir para de manhã. Porque se você for com raiva, puta vida, o que ele vai trabalhar, que saco. Você já começou a se destruir, vai causar sofrimento. Eu não mereço fazer isso comigo. Nossa, isso é sensacional, Laércio. É sensacional. Se a gente pudesse falar isso para cada um dos funcionários. Você sabe que as pessoas não decodificam isso muito bem. Eu já tive, a Thaisa sabe como o pessoal, eu sou sincero com as pessoas, mas eu gostaria que as pessoas me entendessem. Então eu falei para as pessoas, gente, é na boa, e é na boa mesmo. Se alguém que não tá feliz alguma coisa, cara, sua vida. Os melhores dias, melhor horário mais nobre. Você não merece fazer isso, é uma agressão, né? Tenta ser feliz. Aí o pessoal eles decodificam assim, o cara do RH falou que quem não estiver feliz vai pedir conta e ir embora. Já respondeu, olha. Talvez até por trás não seja muito diferente disso. Mas depende de como você vê a coisa. De verdade, se eu levanto para trabalhar de manhã e vou com vontade, feliz, tenho uma missão de que quando eu sair à tarde eu saio melhor do que eu cheguei de manhã, eu tenho que sair melhor, cara, cada dia, em qualquer coisa. Sensacional. De aprender, eu tenho que sair melhor. A coisa vai ficar mais suave. Sim. Eu não estou dizendo que trabalho não seja uma coisa que consome energia e tal, vai acontecer. É por isso que você está lá. Nada é por acaso. Ele vai te consumir intelecto ou físico, vai acontecer. Mas como é que eu faço para tornar isso saudável, que eu tenho orgulho de pertencer a alguma coisa? E vai consumir o emocional também, né? Porque você vai lidar com pessoas diferentes e um pouco de obrigatoriamente você vai ter que lidar com aquelas pessoas amanhã, depois de amanhã, você vai ter que tolerar, né? Seu lado político, seu lado relacional que tem que ter. Em qualquer organização, você vai se relacionar com pessoas, vai fazer leitura de pessoas e vai ter que buscar um equilíbrio. Eu sei que tem gente que não interpreta assim, você vai ter que lidar com isso. Outros interpretam assim demais, também você vai ter que lidar e assim funciona. Exato. E trabalhar dentro de si, né? Porque quando coisas ao nosso redor, por mais que a gente tente mudar, não muda, daí a vida nos joga um desafio que é mudar nós mesmos, né? Então, eu acho que esse talvez que seja o grande desafio. Adaptabilidade, de eu tentar olhar as coisas ao meu redor. Às vezes os próprios limites que eu mesmo permito ultrapassarem, que ultrapassem. Lugares que às vezes dentro da própria empresa eu acabo colocando meu nariz que não é para eu colocar. Ou coisas que eu acabo... um estudo recente agora, né, mostrou que a gente falou isso, eu falei na palestra, né? A imagem de um cérebro, quando ele é um cérebro que reclama e um cérebro que ele tem um lado... Não é uma positividade tóxica, mas tem um olhar mais significado para as coisas, né? O trabalho ali, né? Como foi a palavra que eu usei mesmo, Flávia? Não é alteração cerebral, é o trabalho, né? É na imagem. Isso. Mostrava as luzinhas assim no cérebro. Assim, isso. E o cérebro que reclamava é um cérebro mais apagado, né? Então, e isso faz a diferença, né? O poder da palavra, o poder do que eu posso fazer. Então, também trazer um pouco a responsabilidade para si. Aliás, tudo, né? Eu sou responsável por mim, né? Eu tenho que pôr na minha cabeça que reclamar. Eu não acredito que reclamar muito de alguma coisa. Agora, eu ser insatisfeito, isso transforma a minha vida. Exato. Então, eu tenho que questionar todas as coisas. Especialmente as crenças que me limitam. Se eu tenho uma crença limitante, cara, eu tenho que questionar. Questionar e trabalhar, se for o caso. Sim. Né? Onde eu me encontro. Isso. E eu acho que isso vai começar a dar direcionamento para você. Eu sempre falo que as pessoas que trabalham comigo, digo, olha, não fica reclamando de coisa que eu não gosto de reclamação. Agora, de você estar insatisfeito, isso é altamente positivo. Sim. E isso me trouxe agora a lembrança de uma máxima que a gente tem dentro das corporações, né? Você entra por conta do seu currículo, das suas habilidades e geralmente você sai por conta dos seus comportamentos e das suas frustrações. Então você entra pelo seu QI e você geralmente sai por sua falta de QI. Essa é a maior verdade. Se a gente pegar uma economia plena de trabalho, por exemplo, você contrata alguém, via de regra as pessoas têm uma preocupação. Eu vou ver a formação educacional da pessoa, que é fácil, o papel mostra. Né? Vou medir a habilidade das pessoas, também é fácil. Eu pego o papel que mostra a experiência que ela teve, onde ela praticou, tudo fácil.
as pessoas têm preguiça de trabalhar muito na questão de explorar aspectos comportamentais, atitudes. Tá? Aí o inverso, tem que demitir a pessoa. Vocês conhecem alguém que é demitido porque é muito bom, tem uma educação boa, ou tem uma habilidade muito boa, experiente? Por que as pessoas são demitidas em questão? Comportamento. Né? E isso não é tão complicado para a gente entender, inclusive os próprios, né, impactados. E o mundo também ele não é tão sincero e a gente não faz bem para a humanidade. É até comum as pessoas falarem assim, olha, cara, eu tentei te segurar lá, mas o RH, né? O RH tem as costas desse tamanho. Todo mundo não é RH não manda ninguém embora. No caso que a gente tá falando ali. Não é o RH que manda embora. O RH não manda ninguém embora. Quem manda é o líder. Não é o RH que manda embora. Você sabe que isso é tão sensível há seguramente mais de 10 anos atrás. Teve um caso que eu nem me lembro. Eu não sei esses casos que acontecem. Numa grande organização que eu trabalhei, e a pessoa fez um comentário para minha esposa na mídia social, dizendo: o Laércio, o grande Laércio, você arruinou minha vida, você fez isso. Eu falei, cara, nem sei quem. Inclusive uma pessoa de igreja que tem isso machucado, mal resolvido. Que ele falou, você causou um dano na minha vida, você me demitiu por isso. Eu não sei quem, e eu jamais vou demitir, a menos que seja do RH. Aí eu vou demitir, se for o caso, né? E eu não sabia. Aí eu tive que pesquisar o perfil da pessoa, ver o meio dela, né? Que era até uma pessoa de igreja e tal, e encontrar palavras adequadas para colocar no mesmo meio que ele colocou ali, de maneira que, se eu causei o mal, vamos conversar, porque ele está trazendo uma novidade que nem eu sei. Seguramente eu não fiz aquela ação. E aí depois ele agradeceu, tal, e acabou. Mas de alguma maneira, mesmo que tenha sido você, as pessoas têm que ser demitidas. Às vezes acontece de ser demitidas, Faz né? parte do processo. Faz parte do processo. Onde não há a sinceridade. As pessoas, quando vão demitir alguém, falta um feedback. Feedback é um presente. E às vezes é amassado, amarrotado. Mas é um presente. Se você é sincero nesse feedback com alguém que está sendo demitido, cara, você está ajudando. Essa pessoa não vai cometer o mesmo erro em outra empresa. Se você não é sincero, não fala a verdade, fica você está colaborando. Não, pior que mágoa. A pessoa vai repetir esse processo numa outra empresa e talvez aconteça a mesma coisa. É igual relacionamento. Às vezes a pessoa termina e não fala o motivo porque ela terminou. Real. Motivo sempre fala. Eu sempre falo, se for terminar, deixa muito claro para a pessoa porque está terminando, porque você tem o direito de expressar e outra pessoa tem o direito de saber onde ela errou para ela não cometer mais esses erros, seja com você ou seja com a próxima pessoa que ela vai se relacionar, né? E nem significa que você esteja certo naquilo, mas você está sendo sincero. É uma questão de ser justo, Exato. né? Ser justo, e aquilo não custa nada, você ser sincero ali e também agregar para a pessoa, você está sendo desligado da empresa por conta disso, desse comportamento. Eu espero que você supere isso. As pessoas têm dificuldade nessa sinceridade. Claro, não é para você ser duro, para machucar o outro, não é nada disso. A questão é que nós somos latino-americanos, a gente tem muito sangue correndo. Se você pegar um norte-americano, que ele é anglo-saxônico, você pegar eu trabalho com um sueco, ele é direto ao ponto e não tem problema. Ele separa a sua questão de relação pessoal com um profissional, por exemplo. Ele é direto e tudo bem. A gente mistura toda a estação e põe a emoção lá em cima, aí fica de mal, fala mal pro outro, enfim. Coloca na rede social, a gente é brasileiro, também, né, gente? Nossa, que bacana. Olha, a gente pode ficar aqui várias horas, porque é muito interessante a gente trazer essa personificação, né? Você falar do ser humano que está ali dentro do ambiente de trabalho, quando ele, em geral, é dito e visto como apenas um profissional, né? Aquela imagem, aquela persona profissional. Ali por trás disso tudo, dessa imagem, dessa fortaleza, tem um ser humano que requer muita atenção, que requer muito cuidado. Graças a Deus. Que com certeza, né, passa pelo RH, conversa com o RH, troca informação, vai lá e conversa com psicólogos. E aí quando, né, a situação tá um pouquinho até, né, precisa um pouquinho mais avançado, vai até um psiquiatra, trata da sua saúde mental. E esse é um conjunto que é muito generoso de entender que o trabalhador é um ser humano que pode ter falhas e que ainda bem tem sempre uma equipe tão fortalecida e entender da complexidade, né? Nós somos humanos, que é uma coisa divina, maravilhosa. A gente tem a bênção de ser humano no planeta, não sei quantos, 7,5 bi, sei lá. Exato. E que coisa maravilhosa, não tem um igual ao outro. Exato. Como é que você acha que a receita vai funcionar exatamente
Exato. mesmo. Pro... Um Sensacional. universo Sensacional. gigante cada um de nós. Sensacional. É isso. Mas obrigada, Eu que Laércio. agradeço. Obrigada Nossa, Laércio, por, oportunidade. Foi incrível, de por verdade. compartilhar Que bom. todo o seu Que papo conhecimento. delicioso. Muito bom. É, É um e a gente tem que bate-papo, né? repetir. Volte A gente sempre só que está você contribuindo, quiser. eu estou aprendendo com vocês, a gente está trocando experiências. São nessas Exatamente. trocas é que o pessoal lá que está ouvindo a gente pelo Spotify, pelo YouTube, é que vai engrandecer, que vai enriquecer. A gente espera ter contribuído contigo aí, que tirou o seu tempo tão valioso Eu espero para também. nos escutar. Né? Ter agregado aí E- alguma coisa para as E que pessoas. tenha agregado. Exato. Se Muito absorveu 5% do que a gente trocou de bate-papo aqui, Tá ótimo. já é missão cumprida. Por Missão aí. cumprida, cheque pelo dia de hoje, generosidade cumprida aqui. Legal, muito É bom. isso aí. Obrigado, pessoal. Paulo, fale tchau para os nossos Tchau, Adriana. maravilhosos. Fale tchau. Né? Tchau, tchau. Gente, ó, não esqueçam aí de se inscrever no canal, de apertar o sininho, porque se não apertar o sininho, não vai aparecer as notificações aí pra você. Comenta aí também, porque o seu comentário é muito importante pra gente, até pra gente chegar a mais pessoas. E é isso aí, né, Flávia? Tem mais alguma coisa? Não, Não? Então tá é tudo isso. bem. Só agradecer a presença do Laércio. Eu que agradeço. Realmente foi um episódio riquíssimo de Que conhecimento, bom. informação, uma troca perfeita. Uma troca, é isso aí. Perfeita. E quem Arroba. quiser seguir o nosso PC mais famoso do Brasil. Obrigado. Ah. Arroba Psi Paulo Siqueira. E a Arroba- doutora? Arroba doutora Flávia Sano. O meu, @karenlin.networking, porque isso é o que eu faço. Ah, legal. Laércio? Obrigado. Eu não tenho assim um Não? arroba específico, eu tenho Profissional. as mídias, tenho no LinkedIn. Eu tenho o meu perfil no LinkedIn, Laércio Pereira. Se as Laércio pessoas quiserem Pereira. me localizar lá. Né? É, Perfeito. Eu nem muito- consigo dar vazão pro LinkedIn, porque, gente, você ser um centro na área de recursos humanos, É. a Thaisa sabe, ela sofre mais do que eu, mas assim, se você posta uma vaga, graças a Deus a gente trabalha numa empresa de alta atração. Você recebe uma posição de executivo que a gente postou recentemente, teve 1.500 interessados. Uau. Uau, então. Produção, Já viu, pra né? contratar 10, a gente teve 5.000. Aí, ó, Caramba. tá vendo? Tá vendo? Então, assim, nas redes sociais, LinkedIn, com certeza, Laércio é o que bomba aqui. Entendeu? Não, sem comparação. Sem Ele é comparação. a estrela, é o É a digital estrela. influencer do LinkedIn. É isso aí. Mas, gente, é isso. Por hoje, a gente fica por aqui. Muito tchau. obrigada por você estar aí desse lado. E, olha, deixa o seu comentário aqui pra gente, que vai ser de grande valia. Um beijo. Até Beijão. o próximo. Obrigado, Tchau, pessoal. gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.